E a gente vai conversar a partir de agora com a professora Raimunda Alves, que é doutora em educação, que eu vou parabenizar pelo Dia do Professor, que foi ontem, em nome de todos os professores. Professora Raimunda, parabéns e obrigado por sua vinda aqui ao nosso Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Boa tarde, né? Muito obrigada. Como é que a senhora avalia esses dados do Unicef? São preocupantes, né? É um estudo bem interessante, né? Por ser bastante completo. E por relacionar a questão do direito à alfabetização a outros direitos sociais que são fundamentais e por apresentar esses dados, né, evidenciando os impactos da pandemia nos processos de alfabetização das crianças. Realmente é muito preocupante, né, porque é uma situação que acontece aí em todo o país. O nosso estado apresenta-se aí com o segundo pior resultado, né, em âmbito do Brasil, né, e aponta aí para a necessidade de políticas públicas educacionais bem estruturadas, amplas, inclusivas, para que nós possamos fazer frente a essa situação problemática. Quais seriam, então, essas soluções diante desse pós-pandemia que estamos vivendo? Bom, então, né, a pandemia, os estudos, né, a literatura vem apontando que ela causou vários impactos negativos à aprendizagem de uma forma geral. Mas entre os grupos, existem aqueles que foram mais afetados. Uhum. E um desses grupos são justamente as crianças, né, que estavam em processos de alfabetização durante esses 2 anos de desenvolvimento de ensino remoto emergencial, né? Embora essa situação ela tenha sido grave em todo o mundo, no Brasil ela foi ainda pior, os impactos foram ainda pior. É isso que mostra os estudos realizados pelo Unicef e outras instituições também. Tendo em vista que as ações do ensino remoto emergencial não alcançou a todas as crianças, ou que a proposta, né, ela, por ser uma educação à distância, ela não gerou as condições necessárias para que o processo de alfabetização pudesse acontecer. Dentro desse contexto, né, a literatura ressalta 2 coisas que são muito importantes, que é a interação das crianças com os alfabetizadores, com as professoras alfabetizadoras, com os pares e com as práticas sociais de leitura e de escrita. Isso é fundamental para que uma criança possa aprender. E aí, assim, esse período que nós vivemos a pandemia, além de todos esses agravos das próprias limitações do ensino remoto emergencial, que não alcançou todas as crianças, parte delas porque não tinham acesso a tecnologias da informação e da comunicação, filhas de famílias também que uns índices de escolarização muito baixos para que pudessem ajudar, ressalta-se a ausência de uma política de educação conduzida pelo Ministério da Educação para que pudesse fazer frente a esta situação, né? Recentemente o governo federal ele lançou aí o compromisso Criança Alfabetizada. Você está tratando, né? Me perguntou sobre o que fazer, né? Então, hoje tem uma política, né, proposta, mas é uma política que nós ainda não temos como avaliar, porque ela encontra-se em processo ainda inicial de planejamento para implementação. Mas há sim algo que vem sendo apontado pelos estudiosos do campo da alfabetização, né? De que o Brasil, não só em âmbito nacional, mas em âmbito de cada estado, de cada município, precisa priorizar a alfabetização. Uhum. Seja porque a alfabetização é um direito de cidadania, um direito através do qual nós temos condição de acessar outros direitos sociais, ou seja porque a alfabetização é condição fundamental para ter acesso aos outros conhecimentos escolares dos diferentes campos do saber. Mas essa não pode ser qualquer tipo de política, né? No Brasil nós temos um problema muito grande, que é o subfinanciamento das políticas públicas de educação. Temos um sistema de educação público muito desigual, em muitas regiões sucateado e mal gerido. Aquilo que é disponibilizado
muitas vezes em termos de recurso ainda existem desvios seja do recurso, seja da finalidade do recurso. Então essa política pública de alfabetização, ela precisa ser ampla, ela precisa ser estruturada em diferentes eixos, como formação inicial e continuada de professores, condições de trabalho, planejamento, currículo definido, envolvimento das famílias, né? E o Unicef nos mostra, além disso, né, que essa política pública de educação, ela precisa também ter vinculação com outras políticas públicas sociais, porque a pandemia mostrou que essas desigualdades sociais, elas impactam negativamente no acesso, na permanência e no sucesso das crianças nas escolas. Então, o desafio que está posto nesse momento é que essa política pública que está sendo proposta pelo Ministério da Educação, ela tenha a amplitude e o financiamento necessário para fazer frente a essa situação, que é a negação do direito à alfabetização que está posto em todo o país, mas também que, com base nessa política, cada estado assuma a responsabilidade de cada município de ter políticas específicas e delineadas com base na realidade, para também fazer o enfrentamento dessa situação. E além disso, professora, ainda tem um dado preocupante divulgado pelo relatório, que é a relação de crianças brancas e negras analfabetas. Olha aqui, gente, o número de crianças brancas de 7 a 10 anos consideradas analfabetas era de 6% em 2019, subiu para 15%. Entre as negras, a taxa, que já era de 10%, passou para 21%. A taxa de analfabetismo entre jovens de 7 a 17 anos também é maior entre os negros. Outro abismo que a gente, infelizmente, observa aumentar mais ainda diante dessa situação, né? Com certeza, né? Então, assim, a falta da alfabetização, a negação do direito à alfabetização é um problema histórico, não é, no Brasil. Nós só começamos a falar sobre direito à educação a partir de 1930. E de lá para cá, houve um esforço muito grande, no primeiro, principalmente para garantir a oferta de vagas, né? E a partir da década de 80, de 90, tem se discutido muito a questão da importância do direito de garantir a aprendizagem, entre ele o direito à alfabetização. E nesse contexto, tendo em vista a própria configurações da história do Brasil, que é uma história marcada por violências, por diferentes explorações, em que alguns grupos sociais, você coloca aí a questão da situação das crianças negras, né? E nós sabemos a forma, né, como os africanos, né, as pessoas da África chegaram no nosso país escravizadas, exploradas, né? E que, apesar, né, desse processo, a forma como ele aconteceu, não permitiu que essas pessoas tivessem condições de serem incluídas social e economicamente. E esse processo de colonização, né, muito violento, fez com que essas desigualdades sociais, elas sejam muito marcantes em nosso país. Então, os estudos que vêm sendo realizados pelo Unicef, não apenas agora, no pós-pandemia, né, mas também antes da pandemia, esses estudos já vêm mostrando que entre o grupo dos excluídos, geralmente são as populações menos favorecidas economicamente, existem aqueles que são mais excluídos ainda. E entre esses destaca-se as crianças negras, as crianças que moram no campo, as crianças que moram em áreas periféricas, as crianças que possuem alguma deficiência. Então, esses são os grupos que foram mais afetados na pandemia, né? Quando uma situação ela não é boa, ela tende a ficar pior ainda para esses grupos que são menos favorecidos. Então, essa política educacional que nós precisamos, que nós estamos colocando a necessidade dela, ela também precisa dialogar com outras políticas sociais, de inclusão social, políticas voltadas para a área da economia, para a área da assistência social, da proteção,
da saúde, para que elas tenham força efetivamente para garantir o acesso, a permanência e o sucesso dessas crianças na escola. Porque a escola, né, na maioria das vezes, ela representa o único equipamento público social capaz de permitir, de possibilitar, de favorecer que essas crianças, no futuro, mudem a sua condição social. A mobilidade social, não é isso? É. Professor, quero muito lhe agradecer pela participação. Vamos torcer para que esses números mudem e acho que com orientações, soluções e pesquisadores como a senhora, a gente tem como se balizar um pouco mais, entender e cobrar das autoridades, né, para que elas provoquem essas mudanças tão necessárias. Tá certo, né? Eu gostaria só de destacar, né, que em âmbito do estado do Piauí, há alguns anos vem sendo desenvolvido aí o programa piauiense de alfabetização na idade certa, né? Que isso representa um avanço, porque é uma política que é desenvolvida em parceria com todos os municípios do estado do Piauí. E, às vezes, quando a gente observa um número desse, pode parecer para aqueles que não compreendem que educação e alfabetização é um processo, posso compreender que essa política não tem os efeitos desejados, mas não é isso, né? A gente precisa entender que a educação é algo que necessita de um investimento, mas é um processo que acontece em curto, médio e longo prazo. Então, todas as políticas que venham a ser implementadas nessa área, sejam elas delineadas pelo MEC ou pelos governos estaduais ou pelos próprios municípios, os gestores públicos precisam assumir o compromisso para fazer os investimentos suficientes necessários. A sociedade precisa participar, cobrar e acompanhar esse processo de implementação, ajudando, né, para que a educação, a alfabetização se torne um compromisso não apenas de escola e de professores, mas se torne um compromisso social e político da parte de todos. Somente assim nós vamos dar conta de superar essa situação que encontra-se posta. Não é nem só o poder público, né? Todos mesmo. Todos, de uma forma geral. Professora Raimunda Alves, doutora em Educação, muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Meio-Dia, tá? Eu que agradeço.